queijo cremoso de castanha de caju. Essa é a receita que a gente vai utilizar para poder fazer um tostex, um queijo quente, que você pode servir na sua casa, tanto no sanduíche quente quanto no sanduíche frio. A opção de hoje vai ser servida no sanduíche quente, que a gente vai fazer aqui numa frigideira. E eu estou utilizando para fazer essa receita o pão, que é aquela receita da focaccia do vídeo anterior. Então o que eu fiz foi pegar aquela massa e coloquei numa forma retangular e coloquei ela para assar no forno. Depois eu cortei em fatias e é o que a gente vai usar no vídeo de hoje. Essa é uma das receitas que nós temos a opção de pré-preparo. Então eu vou precisar preparar cerca de 8 a 12 horas antes a castanha de caju de molho na água, para que ela fique macia e faça com que a minha receita tenha o melhor aproveitamento, tanto do equipamento, tanto da castanha de caju, que a gente não vai coar nessa receita, a gente vai usar ela integralmente para poder fazer o nosso queijo cremoso. Então eu vou começar a fazer o preparo dela agora e vocês vão conseguir ver os detalhes de cada etapa para você conseguir fazer também aí na sua casa. Então agora eu já tenho os equipamentos todos aqui em cima da bancada. O que eu tenho aqui separado é a castanha de caju, o limão, tenho sal e tenho aqui uma cenoura, que é o que eu vou utilizar para poder fazer vou utilizar ela como biosocador. A gente vai utilizar para poder fazer com que o nosso liquidificador dê conta de utilizar uma quantidade pequena de água nessa receita. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colocar a castanha de caju de molho. Então eu tenho aqui 2 xícaras de castanha de caju. Estou sempre utilizando essas xícaras medidoras que são as de 240 ml. Então aqui eu tenho cerca de 250 gramas de castanha de caju. E eu estou utilizando até essa castanha de caju partida. Não estou utilizando aquela totalmente inteira. Porque essa aqui é mais barata, já que a gente vai fazer uma receita que é processada, não precisa necessariamente ter uma castanha de caju inteira. Aí o que eu fiz foi o seguinte. Eu coloco essa castanha de caju nesses escorredores de massa e jogo toda ela aqui dentro e lavo com água corrente. Umas 2 ou 3 vezes em água corrente e depois eu devolvo ela para um recipiente, pode ser até um pouco maior do que esse, para preencher ele totalmente com água mineral. Porque o que eu preciso é que a castanha de caju fique de molho e esse é um processo que eu vou precisar fazer cerca de 8 a 12 horas antes. Então eu deixo de um dia para o outro, ou às vezes eu tenho até ela mesma, já deixei ela de molho e tenho ela no congelador. E aí eu só preciso descongelar e jogar aqui para dentro para processar. Então, essa daqui, ó, eu não vou utilizar porque eu já tenho uma ali que eu já deixei pronta. Então, lava com água corrente e preenche com água mineral, ou água filtrada, preferencialmente. É assim, ó, que ela fica depois que passou por esse processo de remolho. Então ela tá bem hidratada. E ela tá até um pouco mais clara. Aí eu tiro algumas partes dela que podem ter pedaços ainda da casca, antes dela ser assada ou torrada. E lavo em água corrente novamente. Não utilizo essa água eu descarto totalmente. Então aqui, ó, já tenho a castanha de caju já que eu lavei ela em água corrente. Aí eu retiro todos os que tiverem com alguma cor escura, que tiverem algum tipo de aparência que não pareça boa para o consumo. Como ingrediente in natura, nem todas vêm totalmente padronizadas, né? Então retiro todas elas e pego um liquidificador que está limpo e seco. Aqui eu tenho um copo de vidro. Esse meu equipamento aqui ele tem 750 watts de potência. Ele não é um dos mais fortes do mercado, mas ele é um intermediário. Geralmente, os liquidificadores eles têm cerca de 470 a 500 watts de potência. Então, agora que eu tenho toda a castanha de caju aqui, eu vou adicionar água. Estou adicionando aqui água filtrada. Eu vou adicionar somente 1/3, porque a gente quer um creme bem consistente aqui. Então, eu tenho aqui 80 ml somente de água. Aqui eu vou adicionar uma colher de chá de sal. Tem aqui uma colher de meia, então adiciono 2 vezes. Então adicionei sal na receita, se eu achar necessário eu adiciono mais depois. E aí o que eu preciso fazer é, eu vou ligar o liquidificador aqui e vou deixar processar um pouquinho. Ela não vai processar o suficiente, porque não tem muita água na receita, logo depois eu mostro como a gente usa a cenoura como biosocador. Aí eu desligo e
Agora eu já tenho uma quantidade processada, e aí o que eu vou fazer é utilizar a cenoura, que tem aqui uma cenoura descascada, e ela tá totalmente, ela foi higienizada e tá descascada aqui, porque a casca dela tava um pouco escura, então eu preferi descascar, não pode usar uma cenoura com casca, não é problema. O que eu vou fazer é usar ela para poder pressionar essa mistura de castanha de caju com água e sal contra a hélice. E eu não vou utilizar a colher ou até mesmo um utensílio de outro material, porque eu não quero que nada entre em contato com a hélice do equipamento para não causar nenhum acidente e também não danificar, para que não cause nenhum acidente, não danifique o equipamento e não contamine a nossa comida com um pedaço de plástico, vidro, metal ou qualquer outra coisa. Então aqui a cenoura às vezes vai encontrar a hélice, não é nenhum problema, porque ela vai ser triturada e o nosso creme vai ficar um pouquinho laranja. Ó, o creme já tá bem liso. E eu quero ele com o mínimo de pedacinhos de castanha possíveis. E ele já tá bem consistente também. Quando ele esfriar, e quando ele for pra geladeira, ele vai ficar ainda mais consistente. Aí o que eu vou fazer agora é corrigir o sal, ver se eu preciso de mais sal ou não, e adicionar o limão. O limão vai dar um pouco de acidez, adicionar acidez na nossa receita e fazer com que a gente perceba melhor o sabor desse processo de remolho, que também pode ser um processo de pré-fermentação, dependendo da temperatura que está o dia na sua cidade. E aí você consegue aproximar o que a gente conhece do sabor de queijo de origem animal. Então aqui eu tenho meio limão, mas eu vou usar só a metade dele. Então é só um quarto de limão. Não vou espremer todo ele, não. E aí vou colocar para bater mais um pouco. Prontinho, nosso queijo cremoso está mais que pronto. Você pode perceber que ele está levemente alaranjado por conta da cenoura. E esse é o toque especial dele. Essa é a consistência que ele fica. Agora eu vou passar tudo isso aqui com o auxílio desse saco de espátula de silicone para um bowl. E a gente já vai montar o nosso lanche. O creme agora prontinho. E aí o que eu vou fazer é preparar o nosso sanduíche. Eu vou usar nele só tomate, orégano e esse queijinho aqui. Ó, tem aqui o pão fatiado. Nós usaremos para fazer o nosso queijo quente. E ainda tem outro aqui que eu vou fazer um com manteiga de amendoim e geleia. Aproveitando já que a gente já está fazendo os sanduíches. Agora eu tenho aqui, ó, um tomatinho sem semente, tá? Cortado em cubinhos. Tem um pouquinho de orégano, esse orégano desidratado. E é o que a gente vai utilizar para poder fazer o nosso queijo quente. Tenho aqui, ó, as fatias do nosso pão. Coloca uma colherada generosa do queijo. Por isso que a gente não coloca muita água nele, para que ele fique assim, ó, bem cremoso e consistente. Aí eu coloco o tomatinho em cima. Um pouquinho de orégano. Uma pitadinha de sal em cima do tomate. E prontinho. Eu vou adicionar ali só com um fiozinho de azeite. Então eu vou adicionar aqui, ó, só com um fiozinho de azeite. Na frigideira que já tá quente. Vou usar esse aqui. Taco ele pra lá. Vou montar mais um aqui. E esse pão aqui que a gente fez com a massa da focaccia, ele fica bem crocante, como se fosse um pão de ciabatta, sabe?
quando a gente coloca dentro da frigideira ali. Você consegue utilizar o pão de forma, consegue utilizar pão francês, consegue usar todo tipo de pão que você preferir. Tô fazendo isso que a gente já tá mantendo o hábito de fazer sempre os pães em casa, já que agora é super prático. E esse pão super gostoso. Então, vai ficar ali. A parte de queijo, né, que vai para fora do sanduíche, ela gratina muito bem. Esse queijo é um queijo que eu utilizo para poder fazer, para também preparar. Esse queijo é um queijo que eu também utilizo para preparar pizza. Ele fica muito bom em coisas que vão ao forno, pizza, lasanha, massa gratinada. Vocês terão a oportunidade de ver ele sendo utilizado em diversas receitas diferentes. Essa mesma receita. É muito prático. Vou montar aqui um outro sanduíche, que é o com sanduíche. Para quem tem dúvidas sobre o que passar no pão, agora você tem duas boas opções aqui, ó. O seu próprio queijo de castanha de caju e aqui eu tenho a pasta de amendoim, que é um amendoim torrado e processado. Você geralmente encontra ele nessas lojas de produtos a granel ou até em muitos supermercados hoje em dia. E essa daqui é aquela que não tem adição de açúcar. E aí o que a gente faz para poder adoçar a nossa pasta de amendoim é fruta. Então aqui eu tenho essa banana madura, uma banana prata. Eu coloco ela aqui e posso ainda dar um toque com geleia de frutas. Aqui eu tenho uma geleia de frutas vermelhas, que é uma versão feita com... Ela é adoçada com suco de uva e maçã, que já é naturalmente doce, né? Então ele em concentrado, ele tem quase o teor de açúcar de um pote de mel. Então você consegue, ó, fazer um sanduíche maravilhoso. Vou fazer isso, assim mesmo. Então você tem, ó, 2 belos sanduichinhos para você comer aí na sua casa. Esse daqui é o nosso sanduíche de queijo quente. Tá prontinho, vai ficar aqui. Vou cortar os dois para vocês verem como fica dentro. Então eu vou cortar esse aqui, que é o nosso queijo quente. Ó, assim que ele fica, ele continua cremoso por dentro e essas bordinhas de fora estão totalmente gratinadas. Vou limpar essa faca. E aqui tá o nosso sanduíche de pasta de amendoim. Aqui você consegue ver perfeitamente como ele está. Mas eu ainda vou cortar um pedaço dele. Não sei se é boa ideia.
Olha o nosso sanduíche de pasta de amendoim com geleia e banana. Então, 2 belos sanduíches aí para você fazer na sua casa, seja escolhendo fazer o seu próprio pão, seja escolhendo utilizar algo bem prático para rechear ele, como uma pasta de amendoim, que pode estar pronta ou que você faça também na sua casa. Mas essas aqui são 2 belas opções para um lanche e um lanche com super substância. Essa foi a receita escolhida através de uma enquete que nós colocamos lá na nossa conta no Instagram. Se você não acompanha a gente, acompanhe lá os nossos stories, o nosso conteúdo no Instagram, no @vegansacademy. E aqui na descrição, além da receita completa, você vai encontrar o link para o nosso canal no Telegram, onde eu tenho a oportunidade de estar mais próximo de vocês e compartilhar os links de onde eu compro os meus ingredientes, de novos conteúdos que nós estamos fazendo, de até mesmo informações extras que vocês geralmente pedem. A gente no inbox, a gente acaba compartilhando com o coletivo para que mais pessoas tenham acesso às informações que todo mundo busca para ter uma vida mais vegetal e mais prática aí dentro de casa. Então, espero que você esteja gostando desse conteúdo aqui. E caso surja alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo e descobrindo qual outro desafio que pode aparecer para você fazer o seu próprio queijo em casa, ou até mesmo o seu próprio pão. Ou se você quer dar uma outra sugestão de receita que você quer ver aqui, que a gente já tem uma lista bem grande de receitas que já estão no caminho, é só escrever aí pra gente. Então, muito obrigado e tchau, tchau.